Bom, galera, hoje a gente vai trazer para vocês dois escritores do livro Hot Rod e a Essência, o Fernando Serra e o Céldio Gomes. Pessoal, está acompanhando alguma das preciosidades que a gente tem de exemplo aqui atrás, e a gente vai começar com o Fernando. Fernando, primeiro, como surgiu essa ideia de montar um livro sobre a cultura Hot Rod? Toda essa história. É uma história antiga, como você deve estar percebendo. E de repente eu convidei o Céldio e falei, vamos fazer um livro? Ele falou, vamos. Pronto, foi só isso. E aí nós começamos. E toda essa procura dessa história, vou brincar com o Céldio, porque cria um certo dilema sobre a história, desde o seu princípio, tanto do automóvel como da cultura hot. Vocês que já estão no antigo mobilismo, na velocidade e na linha hot há bastante tempo, só para dar uma ideia, 50 anos, como vocês acham, 54, como vocês acham que ficou e entrou essa cultura no país? Essa cultura, se a gente for verificar lá para trás, ela veio com as carreteiras, né? Em 37, Rio Grande do Sul. Por aí. E aí as carreteiras tiveram todo aquele sucesso, até 1000 milhas em Interlagos, década de 50. E aí aos poucos a cultura hot começou a chegar através das revistas, né? Eu, por exemplo, a primeira revista de hot que eu vi foi na La Selva do aeroporto. Não estou fazendo propaganda da La Selva aqui, mas foi lá, né? Eu tinha o quê? 13 anos. Né? Isso foi em 63. E aí aquilo me atraiu, aquilo dizia alguma coisa para mim. Eu olhava para os carros na revista e aquilo parece que tinha sentido. Tinha mais sentido do que tudo que eu já tinha visto em termos de automóvel. E aí eu comecei a pesquisar, olhar, juntar um pouquinho de dinheiro para ir lá comprar, né, pivete, né? E foi assim, aos poucos eu fui colecionando as revistas, fui recortando, fui juntando, e aí as histórias foram se somando, e aquilo ia fazendo um universo, né? Porque você tem vários tipos de carros, vários hots, né? Aí você diz assim, não, mas o mais moderno não é hot. Você tem os muscle cars, né? Você tem os T-Buckets, você tem os street rods, você tem o hot, e aí vai, a nomenclatura é imensa, né? Por aí. Tem vários segmentos e vários modelos. E o brasileiro, ele tem por iniciativa escolher uma modalidade e denegrir o restante, não é assim, Céldio? Não é bem assim, né? Cada um escolhe um tema e segue aquele tema e desenvolve muito esse tema. Por exemplo, você pega aqueles que gostam de T-Bucket, o universo é grande. Tem diversos tipos de T-Bucket, não é só um estilo só, né? Você pega os Street Rods. Street Rod é um carro para andar na rua. Já o carro do Fernando é um carro para pista. Ele é um autêntico hot rod highboy. Maravilhoso, mas só anda na pista. E tem os muscle car, que está em voga agora, por quê? Porque os carros antigos, abaixo de 60, 50, se extinguiram. Então o pessoal está indo agora para os muscle car, que é o caso de um exemplo aqui, que é um belíssimo pony car, né? E como o Fernando disse que ele começou aos 13 anos, eu comecei um pouquinho antes. Foi numa viagem de um tio para a Europa, que nós fomos no aeroporto fazer aquele maldito tchauzinho, né? Tudo com roupinha na igreja, na missa de domingo, né? E meu avô era o responsável para distribuir a mesada. Então ele deu 100 cruzeiros para cada um. E como ele, eu também desci na La Selva, quando demorava para subir no avião, desci na La Selva e vim com o dedinho passando assim, porque as gôndolas estão todas lotadas de gente. Eu dei a volta e vim passando, de repente meu dedo parou, eu falei, por que eu não ando? Quando eu levantei a revista, que fica uma sobreposta à outra, eu vi um T-Bucket. Aquilo eu quase caí no chão, as pernas, não aguentei em cima das pernas. Eu peguei a revista e comecei a folhear, aí veio o segurança da loja, bateu nas minhas costas e falou,
aqui não é biblioteca, aqui é para comprar livro. Eu falei, tá bom, quanto é essa porcaria aqui? Ele falou, 95 cruzeiro. Eu falei, tá aqui, fica com o troco para você. E nunca mais parei de comprar. Aí o destino quis que nós nos conhecêssemos, né, na década de 90. E como ele falou, eu tenho uns trechos e não consigo sozinho montar o livro. Eu falei, eu também aconteceu a mesma coisa. Eu falei, vamos juntar? Aí juntamos nossas bibliotecas. Se você apoiar uma revista sobre a outra, assim, dão 40 metros só de altura. Não tem quase nada. Pesquisaram tudo em 15 minutos e montaram o livro. Isso demandou desde 1960, eu e ele desde 63, e começamos em 95, nos conhecemos em 96, começamos o livro. Para fazer o primeiro volume demandou 17 anos. 17 anos, e a gente já vai avisando o pessoal que terão mais 2 edições. São histórias que... Exatamente, são histórias que vêm ano a ano, explicando não só o que foi trazido da época romana, antes de Cristo, os sumerianos, e o que é utilizado hoje, que veio através disso. Às vezes a gente é muito imediatista e fica falando que as coisas foram inventadas tudo entre 1800 e 1900, né? O mundo não existiu antes disso. É uma grande polêmica, isso interessantíssima. Mas, no passar dos séculos, cada cidadão meio maluco criava uma peça, um objeto, um motor, uma suspensão, um câmbio, um pneu, a liga do pneu, enfim. Tudo que se hoje tem na traquitana, que nós chamamos de automóvel, ela foi ao longo dos séculos sendo desenvolvidas. E o livro consta na sua cronologia quem fez o que, como e quando. E por que fez. Mas tudo rudimentar. Quando nós entramos no século XX, no início do século XX, aí sim que o automóvel, tudo aquilo foi unido e aí ele explodiu. Aí surgiu o automóvel. Mas o hot rod já existia antes do automóvel. Porque o pessoal desenvolvia chassi e pedia para alguém carroçar. Mas o hot rod queria correr, então não desprezava a carroceria. O negócio era correr. Nem colocava carroceria. Nem colocava. E o primeiro hot roder, considerado tanto pelo livro como internacionalmente, é o Sr. Henry Ford, que ele corria com 999. Ele era radiador, motor, um banquinho, ele sentava no meio, sem mais nada, ele falou, dá o que dá. E a teoria dele era esta, muito importante, que ele falava, precisamos correr, porque você corre no domingo e você vende os carros na segunda. Então as concessionárias ficavam lotadas. Foi o grande sucesso dele. E vocês que desenvolveram essa enciclopédia da cultura do hot, antigamente, há poucas décadas, o hot era visto na maioria do público brasileiro um segmento meio que marginalizado, né, do antigo mobilismo. E na verdade vem com uma cultura, como tem vários outros segmentos, como os lowriders, que falam que são só marginais e não são. O pessoal que for buscar na história vai ver que é muito diferente, assim como hot road, assim como as tribos dos motociclistas. Então o pessoal hoje, a gente vai falar, vou citar novamente, é muito importante você pegar literaturas de pilotos, de pessoas que buscam a cultura e o conhecimento e passar para você exatamente, e vivenciaram. O Célio disse muito bem, para vocês poderem entender. Julgar no primeiro olhar e atirar a pedra e arrebentar é muito fácil. Agora você saber o funcionamento de tudo, a história de tudo, o porquê de tudo, é muito mais complicado. A gente pode falar, 2 apaixonados por hot, e o Célio veio para o hot depois de pilotar na pista um carro de turismo. Não, na realidade
eu comecei a montar este carro, eu comprei ele em final de 80 e comecei em 81. Mas mentalmente eu já tinha um Hot Rod desde 1960. E na década de 70 eu participei de algumas provas de automobilísticas, né? E não era aquilo que eu queria. Carro de fábrica, só mexido, não dava aquele feeling interessante. Aí eu falei, não vou voltar pro Hot. Vou fazer o meu Hot. Aí sem querer eu achei esse carro, inteirinho podre, né? Aí peguei um carro igual esse Pony Car, era meu carro de uso, falei, tchau pra você, viu? Já era. Debulhei e montei tudo dentro dele. Então a única coisa que não é Ford dentro do meu Ford é a suspensão que é do Opala, que é a melhor, que se aplica aos veículos da década de 30, porque ele não tem, ele tem a facilidade de você não precisar de usar torre para suspensão. Ela é plana, baixinha, então facilita muito a adaptação. Então, e todas as peças demais que foram compradas, sempre eu peguei nota fiscal. Se qualquer fiscalização vier assim, está aqui, ó, nota fiscal de tudo. A legislação não pode vir contra aquilo que nós fizemos. Isso é muito importante. E documentar o carro. Ele está documentado, pode rodar tranquilamente. Já viajei por esse país afora com ele, participei de infinitos eventos, criamos eventos, eu e o Fernando, eventos maravilhosos sobre Hot Rod. Participamos das provas de arrancada, fizemos o estatuto das provas de arrancada junto com o doutor Arthur Nutt, que você conhece muito bem. Desculpa. Mas dedicamos uma vida ao Hot Rod. E chegou um momento que falou, pô, não tem solução, vamos colocar no papel aquilo que nós vivenciamos, estudamos, pesquisamos. E chegamos a 1/3 do livro, que o livro na realidade tem mais de 500 páginas. Galera, a gente vai dar só uma pausinha, segura no freio aí, que a gente já volta com mais Hot Rod a essência. Militech, o primeiro e único condicionador de metais do mundo. Sua exclusiva tecnologia torna 17 vezes mais resistente a superfícies metálicas. Conheça os principais benefícios de Militech. Reduz o atrito, melhora a acomodação entre anéis e pistões, requer menos energia para dar a partida dos motores, reduz o calor gerado nas partes móveis em atrito, reduz a oxidação, a decomposição térmica e a corrosão. Militech. A gente está de volta com essa matéria sobre Hot Rod e a essência. Esse livro traz muita história mesmo, tá? Isso não é uma ficção ou uma experiência de cada um. Isso é história real de todo o andamento e o como funciona mundialmente essa parte do Hot Rod. O Fernando vai explicar um pouco mais pra gente, mas antes a gente terminou outro bloco, o Célio falando de corrida e arrancada, e o pessoal é meio cismado de falar de mulher como piloto, né? A gente tem alguns casos como a Regina Calderoni na Stock Car e a Regina Serra também, que andou com o seu carro. Como foi essa experiência? Essa experiência foi assim, nós estávamos fazendo o carro em casa, o Célio junto,
O Franquinho apareceu também em algumas oportunidades para nos ajudar, está aí. E, de repente, o carro foi ficando pronto e o senhor Arthur convidou para que a gente fosse para Interlagos, correr lá. E minha irmã estava junto e, de repente, ela gosta de esporte radical e disse, você não vai, você já tem pressão alta, quem vai sou eu. Eu disse, tá bom, então você vai. E ela imediatamente pegou um balde de tinta azul, despejou em cima do carro e começou a pintar com rolinho, não é? E aí nós todos nos tornamos uma escuderia, entre aspas, né? Que nós demos o nome de Faísca porque o meu pai tinha uma baratinha Hell, 1934, lá em 1947, 48. E o apelido da baratinha dele era Faísca, né? Então a ideia foi homenagear meu pai. E aí a minha mãe foi para a pista e o meu pai ficou todo orgulhoso, a minha mãe também. E ela saiu já fazendo estrago lá e dando pau em alguns marmanjos lá que não gostaram nada, né? Mas foi só uma coisa assim de treino, não é uma coisa quase que de hobby, né? Mas foi legal. Eu acho que o Hot ele tem isso, ele surpreende, né? É surpreender. De repente, essa foi a ideia e essa foi o que ocorreu realmente, né? Foi uma surpresa dela passar na frente de todo mundo. Esqueceu de dizer que a sua irmã foi a primeira mulher a pilotar um hot rod em provas oficiais. Opa, tá vendo? Mas aí tinha que ver dele, porque senão eu ia ficar muito orgulhoso, ia virar um balão. O Hot Garage já organizou alguns eventos de carro antigo e às vezes a gente faz o convite e muita gente fala, não, eu não saio com o meu carro, Aqui não. eu não ando com o meu carro é só na garagem, só no cavalete. É difícil a gente poder aumentar o interesse pela cultura em geral do antigo mobilismo se você não demonstra que ele é capaz de andar na rua como qualquer outro carro. Porque tem muitos apaixonados que escutam essas histórias, que a gente também está cansado de comentar. Pô, parei com isso porque tomei não sei quantos prejuízos em não sei quantas oficinas. E ele vê com muita dificuldade um carro antigo na rua, um Hot, o que acaba mentalmente reforçando a ideia dele de que o carro não é confiável. Verdade, aí ele deixa de ser um antigo mobilista para ser um antigo imobilista, não é? É mais ou menos por aí. Ele tem que fugir disso, ele tem que se empenhar, ele tem que simplificar. De repente você chega num ponto que você percebe que começa a ficar difícil e você precisa simplificar. Se você não simplificar os seus procedimentos, o que você quer, a coisa vai ficando cada vez mais difícil, porque sempre vai surgir coisa nova, uma roda nova, um pneu novo, a tecnologia. Então o que a gente faz? Nesse segmento, quando o Celso está dizendo que o meu carro é de pista, mas é voltado para um carro de período. Que período? Década de 70. Então é claro, ele não vai competir com o carro de 2014 jamais, né? Você traz um motor na caixa todo cheio de eletrônica, ele de 500 a 700 HP, é só o dinheiro que ele já manda instalar. No nosso caso, o que nós fizemos? A década de 70 significou para mim. Então, de tanto olhar aquelas revistas e tal, eu queria ter um daqueles. Eu simplifiquei, eu falei, eu vou fazer isso. E deu certo. E não é que de repente surpreendeu, não é? Eu acho que é esse o ponto. Não ficar preocupado em superar o vizinho que talvez tenha lá um Big, né? Não, faça o seu, curta o seu, simplifique e ande. Não seja antigo e imobilista. E tem um outro detalhe que é muito interessante na cultura Hot, no estilo de vida Hot Rod, é que você faz o carro do seu gosto. Exatamente. Você não vai achar outro carro igual ao seu. De forma alguma. No meu caso, por exemplo, já 3 pessoas tentaram copiá-lo, né? Não o modelo Vitória, fizeram com o modelo Tudor e 4 portas.
não fica igual. A respeito da modificação de veículos, o proprietário deste Pony Car, filho de um casal amigo de infância, ele começou a frequentar a minha oficinazinha, minha garagenzinha, e começou a aprender sobre mecânica. Hoje é um excelente mecânico, tem uma bela oficina. E seguiu os nossos passos. Tem o livro, estudou o livro, ouve muito o Serra, ouve muito a mim, e aprendeu. E hoje ele monta até a Hot Rod. Se alguém estiver interessado, ele vai estar presente daqui a pouco, você o entrevista, converse com ele, vai ver o que esse garoto cresceu. É isso que nós precisamos de jovens, que nós, velhos, passamos para os mais jovens toda essa história, essa tecnologia. E nós as concentramos no livro. Eu, né? Bom, então, a nossa ideia era passar para os descendentes aquilo que nós suamos para aprender. E fica muito fácil passar, porque amanhã nós vamos embora, põe o paletó de madeira, e tchau, né? E vai ficar morto isso por aí, não. Então vamos registrá-lo em livro. E, infelizmente eu acho que já está esgotado na livraria esse livro, mas quem quiser tente, é só na livraria Martins Fontes da Avenida Paulista, junto ao metrô Brigadeiro. Tem outra livraria Martins Fontes mais para frente, perto do Augusta, não, aquela não tem. É só na Martins Fontes, esquina com a Brigadeiro e os Antônio. Tente lá, talvez se encontre algum exemplar, que já está praticamente esgotado a quantidade que nós fizemos. Sem patrocinador ainda. Célio, uma coisa que o pessoal tem que se preocupar é que quando você vai montar um hot, geralmente você vai aumentar o tamanho do coraçãozinho, o coraçãozinho vai bater muito mais rápido. Coraçãozão. E tem que se preocupar muito com a qualidade das adaptações, com o profissional e com a segurança. Não é simplesmente, gente, sair soldando, sair aumentando a cavalaria e achar que está tudo bem e sair na rua brincando. Você precisa ter a visão do que você está fazendo. Sempre acompanhado com um engenheiro, que foi no meu caso, que é meu próprio filho, que é engenheiro mecânico, e de um bom mecânico que entenda de carro, principalmente antigo. Fazer um carro não é difícil. Precisa ter feeling, bom gosto, saber montar uma ergonometria que o conjunto lhe traz harmonia. Que é o que tanto o Serra e eu temos isso, acho que de nascença. Nascemos com isso aqui. A gente tem um feeling muito afinado para fazer um carro. E muita gente no Brasil veio nos acompanhando e observando como é que se faz. E hoje nós temos maravilhosos hot rods no Brasil. E o importante, na época que nós fizemos os carros, a importação de qualquer tipo de coisa era proibida. Hoje as portas estão abertas. Você traz motor, câmbio, diferencial, suspensão, coluna de direção, tintas, o que você imagina, carroceria, chassi, mesmo carros antigos para modificar aqui, hoje está à vontade. Nós suamos a camisa para conseguir um parafuso especial da porta, que é aquele que você aperta com martelo. Isso é a coisa mais difícil, gente, só tinha nos Estados Unidos. Algumas peças eu trouxe, algumas viagens que eu fiz para lá, escondido na mala. E outras, amigos que foram, me trouxeram peças. E assim, aos pouquinhos, eu fui juntando algumas coisas, cheguei a montar o carro inteiro, ficou do jeito que vocês estão vendo aqui atrás. Agora, Fernando, como o Célio disse, tem que ter um feeling e um bom gosto. Porque, afinal de contas, do momento que você começa a transformar um carro, principalmente se você for mexer na carroceria, como a gente vê muito, rebaixar teto, alterar a porta e tudo, o belo do catastrófico é muito perto. Sem dúvida. Mas você pode seguir um pouco
as revistas especializadas, nós temos algumas no Brasil já, e eles estão procurando um caminho que mostre essa estética, né? Geralmente quem está na mídia vai buscar um pouco disso também, porque o público também tem um olho para isso, né? Diz, aquilo ali não ficou muito bom, acho que aquela roda, aquele pneu, aquela inclinação, aquele teto cortado, rebaixado, como você falou, muito, né? Então, dá para fazer, dá, mas você não precisa exagerar, né? Eu acho que se partir desse detalhe que não exagere, não é? Dentro do que é o universo do Hot, você vai ter um Hot apreciável, né? A gente agradece mais uma vez, principalmente pelo livro autografado. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, acesse nosso site, envie seu e-mail pra gente e a semana que vem a gente está aqui de novo. Valeu, galera!